Olá, meu irmão querido, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando mais uma aula teológica. Seja bem-vindo a todos que está fazendo esse curso teológico para o desenvolvimento do seu ministério. Então, prepare aí a sua Bíblia, caderno e o coração para aprendermos juntos da palavra de Deus. E o nosso assunto desta aula é bibliologia. É um assunto aí que fala sobre o ramo da teologia. Bibliologia é a doutrina da Bíblia, onde fala a sua origem, a sua inspiração. Então, tudo isto nós iremos abordar nesta aula de bibliologia. A palavra vem de dois termos gregos, biblion, que significa livro, e logos, que significa estudo, ou tratado, ou doutrina. Então a palavra Bíblia significa livros. São 66 livros. Nós pronunciamos Bíblia no singular, mas compreendemos que esta Bíblia contém 66 livros. Anote isto. A Bíblia Sagrada, ela é a biblioteca do Espírito. Veja só, os senhores. Deixa eu pegar aqui uma Bíblia. King James. Esta Bíblia, como as demais, contém 66 livros. A Bíblia contém 66 livros. Você deve saber que a Bíblia tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Ela é inspirada, proveitosa. Paulo fala sobre isto, anote, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que está na apostila, na página 2. Se você não tem a apostila ainda, é só me chamar no direct ou no número o qual está aparecendo aí, 31 996 96 7147. Chame neste número e adquire o e-book da bibliologia. É o estudo completo. São 36 páginas, fácil a leitura, mas com uma profundidade sobrenatural. E na página 2, nós estamos abordando sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Interessante que a Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita. E ela foi escrita por cerca de 40 escritores. Anote isto, a Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 escritores. Só que ela tem apenas um autor. E o autor dela é Deus mediante o Espírito Santo. Nenhum outro livro com mais de 100 anos pode ter o autor presente. A Bíblia não. Todas as vezes que você abre a sua Bíblia, o autor dela se coloca de pé dizendo: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Esta é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Está lá, Hebreus 4, versículo 12. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então você que está com a apostila nas suas mãos, você vai perceber alguns parágrafos na primeira página, número 2, aliás, que vai estar relatando o que é a Bíblia Sagrada. Eu farei esta leitura para que os senhores possam compreender. É um manual de vida, instruções que regem o ser cristão em todas as suas áreas. Na página 2, vou estar tratando sobre também as classificações da Bíblia.
A Bíblia tem 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia era dividida em 3 ministérios: ministério do Pai, ministério do Filho e ministério do Espírito Santo. Ministério do Pai começa em Gênesis capítulo 1 e termina em Malaquias capítulo 4. Ministério do Deus Filho começa em Mateus capítulo 1 e termina em Atos do Espírito capítulo 1. E o ministério do Espírito Santo inicia em Atos capítulo 2 até as cartas de revelação do Apocalipse. Então esta é as classificações do ministério da Bíblia. São 3 ministérios: o Pai, o Filho e o Espírito. E na Bíblia contém classificações. Como assim classificações? Ela é composta por 4 classificações do Antigo Testamento, que nós chamamos de o Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e também profetas menores. Como que eu posso, então, aprender essas classificações? Isso aqui é um teste de memorização. Você primeiro tem que começar a gravar o Pentateuco. Interessante que os livros do Pentateuco só tem 5 livros. Então você pode aí tirar uma semana para gravar os 5 livros do Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Meus queridos irmãos, então você vai começar a memorizar. Pegue um caderninho, uma anotação, um celular, anote esses 5 livros escritos. Aprendi isso sobre memorização. Você tem que escrever. Particularmente, eu tenho 370 sermões, todos eles anotados. Todos eles. Porque eu escrevo o sermão e automaticamente eu faço o teste de memorização. Todos os versículos citados, porque foi memorizado através da escrita. Isto é importante para o seu desenvolvimento ministerial. Então você vai anotar os 5 livros. Pega uma caderneta ou uma agenda e começa a anotar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí você vai fazer o quê? Anotou e vai citando. Cita esses livros constantemente. Vai citando. Memorizou o Pentateuco? Agora você vai memorizar os livros históricos. E são quantos livros históricos? Os livros históricos são 12 livros. Agora vamos para os livros históricos, que são 12 livros históricos. Começando com Josué. Nós temos aí 12 livros: Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro dos Reis, primeiro e segundo livro das Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então são esses 12 livros que é conhecido como livros proféticos. Aí você faz o quê? Você vai anotar os 12 livros. Quais são eles? Josué, Juízes, Ruth, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Escreveu todos eles. Durante a semana você vai citá-los constantemente, porque você já gravou o Pentateuco. Agora você vai gravar os livros históricos. Gravou os livros históricos sem correria,
mas com paciência no espírito, sem ansiedade. Agora você vai gravar os livros poéticos, que são 5 livros poéticos. Quais são? Mais uma vez, pega a caderneta, o caderno, a agenda e coloca lá: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cânticos. Olha que maravilha! Você gravou 5 livros, você memorizou esses 5 livros, conhecidos como livros poéticos. Logo em seguida nós temos agora os livros proféticos, que no total são 17 livros proféticos. Você que tem a sua apostila em mãos, esta parte dos livros proféticos está na página de número 4. Olha aí, são 17 livros, que vai de Isaías a Malaquias. Olha aí os 17 livros proféticos, Isaías até Malaquias. Mas ela tem 2 categorias. Então, esta classificação, conhecido como os livros proféticos, contém 2 categorias: profetas maiores e profetas menores. Quais são os profetas maiores? Começando com Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. 5 livros conhecidos como profetas maiores. Em seguida nós temos agora os profetas menores, começando com Oséias e terminando em Malaquias. Anote na sua agenda, no seu caderno, faça esta lista e comece a citar: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos rebobinar a fita novamente: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Fechamos aí os 12 livros dos profetas maiores. Não. Profetas menores. 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Agora vamos para a classificação do Novo Testamento, que também são 4 classificações. Quais são esses livros conhecidos como as classificações do Novo Testamento? Então nós temos 4, conhecido como biografia, ou os evangelistas, ou evangelho. Nós temos um livro histórico, nós temos cartas paulinas, cartas gerais, e nós temos o livro profético. Então vamos colocar isto em ordem, começando com a biografia. A biografia contém 4 livros. Anote: 4 livros. Pega a caneta e começa aí a anotar: Mateus, Marcos, Lucas e João. 4 evangelistas que vai compor a obra literária, uma obra fenomenal, que é a obra do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale salientar que não são os evangelhos, é um evangelho com 4 evangelistas que têm visões diferenciadas, mas todas as visões unem um só propósito: mostrar quem é Jesus. Quem são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Dos 4 evangelistas, apenas 2 andaram com Jesus: Mateus e João. Marcos se converteu durante o ministério de Pedro e Lucas durante o ministério de Paulo. Então esses 4 evangelistas
trouxeram esta grande riqueza. Anote isto que vale para o seu conhecimento. Mateus, ao escrever o Evangelho, ele escreve primeiramente para os judeus. Então, o livro de Mateus, cadê a Bíblia? O livro de Mateus foi escrito para os judeus. O versículo principal de Mateus se encontra no capítulo 28, versículo 18. Está escrito: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É o versículo principal. O versículo principal de Marcos, porque Marcos não escreve para os romanos, Marcos não escreve para os judeus, Marcos escreve para os romanos. Mateus escreveu para os judeus e Mateus apresenta Jesus como rei dos judeus. Então a revelação, o evangelista Mateus, ele escreve para os judeus. Já Marcos escreve para os romanos. E o versículo principal de Marcos se encontra no capítulo 10, versículo 45. Anote isto, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Já Lucas não escreve para os judeus, nem também para os romanos. Lucas não era judeu, ele era grego. Ele escreve então para os gregos. Ele mostra Jesus para os gregos não como rei e nem como servo. Ele mostra Jesus como o Filho do Homem, a humanidade perfeita, a sublime graça do Pai derramado no seu Filho. Então Lucas é o evangelho que mostra a humanidade de Cristo. Por isso que o versículo principal se encontra no capítulo 19, versículo 10, que está escrito: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. Então está aí os 4 livros conhecidos como o Evangelho ou biografia. A segunda classificação é conhecido como livro histórico. Que livro histórico é este? É o livro de Atos, não dos Apóstolos. É o livro de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Anote isto e grava. O livro mostra o segredo do progresso da igreja e a plenitude do Espírito Santo na vida dos crentes. Por isso, irmãos, que este livro é conhecido o livro dos Atos do Espírito Santo. Os apóstolos já se passaram, mas o Espírito, ele permanece com a sua igreja. A terceira classificação é conhecido como as cartas ou livros doutrinários. São um total de 21 livros chamados epístolas ou cartas. 13 cartas são de autoria do apóstolo Paulo. Quais são essas 13 cartas de autoria deste grande homem de Deus? Anote: Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Esses 13 livros, autoria do apóstolo Paulo. E os 8 livros, conhecidos como epístolas gerais, nós temos o autor dos Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2, 3 carta de João e a carta de Judas. Está aí os 8 livros que é conhecido como cartas gerais. E a última classificação é a classificação dos livros, ou melhor,
do livro profético, que é a cartas de revelação do Apocalipse. Esses temas estão na página de número 4 do nosso e-book. Mais uma vez, se você não está com o e-book nas mãos, chame no privado, adquira o seu e-book. É um livro sensacional. Então nós temos aqui na página 4, profetas maiores, profetas menores, a biografia, livros históricos, livros doutrinários, proféticos. E agora nós iremos falar sobre a síndrome do papagaio. Esse tema também é um tema aí que você tem que compreender, não ser manipulado. Na página 31 é o tema de hoje. Qual o tema? Síndrome do papagaio. O que é isto, síndrome do papagaio? O que é isto? Síndrome do papagaio. São versículos que não existem e que é pregado nas igrejas. Então deixei aí uma lista de versículo que não existe e que é pregado nas igrejas.